O direito de marcas sempre impõe grandes desafios intelectuais. Seu objetivo é duplo e simétrico. Ele deve tanto proteger consumidores ao garantir que saibam exatamente o que estão adquirindo, sua origem e sua reputação, quanto deve assegurar aos produtores e comerciantes que, ao investirem nas especificações e na conformidade dos produtos que fabricam ou colocam à venda, não serão preteridos em favor dos falsificadores e easy riders. Para isso, as marcas devem poder ser facilmente distinguíveis pelos consumidores. Dessa necessidade, emergem dúvidas que devem ser apreciadas cuidadosamente pelo saber jurídico. O que é indistinguível hoje pode tornar-se suficientemente distinto amanhã e vice-versa. Mercados que não se tocavam no passado podem se mesclar nos dias de hoje em virtude do encurtamento das distâncias ou de mudanças tecnológicas e comportamentais. Na economia superintegrada da internet e da globalização, práticas de um país influenciam nos demais. Quais são as melhores práticas? Marcas de reserva, marcas sem objeto definido, licenciáveis para quaisquer classes de produtos, marcas não convencionais, são muitas as questões e no Brasil precisamos nos apressar para não nos distanciarmos dos entendimentos vigentes nos principais mercados de que compramos e produzimos. Para discutir essas questões marcantes, temos o privilégio de contar com um painel de renomados especialistas e a prestigiosa moderação de Ricardo Vieira de Mello. A todos. Érica, obrigado pela deferência, obrigado também à BPI pelo convite. E eu começo dizendo que esse nosso painel, pelo tema, ele poderia ser um congresso inteiro. Temas controvertidos nos exames e decisões de marcas. Entre esses temas controvertidos, nós temos, por exemplo, direito de precedência, que por acaso será verbado pelo Dr. Pedro Alvise, marcas de posição, acordo de coexistência e convivência, aproveitamento parasitário, secondary meaning, combinação de cores aplicadas a embalagens, hologramas. Como eu falei, temos aqui uma enorme gama de assuntos para serem tratados. Participando desse nosso painel, temos, como todos conhecem, a doutora Márcia Maria Nunes de Barros, que dispensa apresentações, juíza federal, titular da 13ª Vara Federal. Dr. Pedro Alvise, assistente direto do Dr. André Balussier, diretor de marcas do INPI, e o nosso amigo Henrique Dias, sócio de Goodrich Riquelme e Associados, do México, e vice-presidente da ASIP. Como eu já tive um pré-conhecimento das apresentações, eu já passo direto para a doutora Márcia, para começar o tema dela, que falará sobre a generificação e secondary meaning. Depois, o Dr. Pedro Alvise escolheu o direito de precedência e o Dr. Henrique Dias vai falar sobre casos relevantes no México. Muito interessante, porque cada caso dos 3 que ele colocou tem uma colocação em relação, ele colocou, tem uma relação diferente nos termos da legislação brasileira e do judiciário. Então, doutora Márcia, obrigado mais uma vez e, por favor, com a palavra. Ricardo, muito obrigada. Antes de começar, eu só estou ouvindo alguma coisa por trás. Eu não sei se tem alguém com o microfone ligado ou se alguém está com o YouTube ligado que fica dando interferência. Tá? Começo, então, a minha fala agradecendo, né, o Ricardo, o querido Ricardo, e também presidente da BPI, o Dr. Montauri, e agradeço muitíssimo a Érica, que na sua introdução já deu praticamente uma panorâmica da minha apresentação. Desculpe, foi demais. A minha intenção, né,
A gente tem, claro que não vai ter tempo de falar de tudo o que o Ricardo falou na introdução, mas eu pensei em falar de duas coisas básicas, né? Em mutações intrínsecas na distintividade de uma marca e na questão de mutações sociais que impactam na registrabilidade de uma marca. E aí, nessa primeira questão, né, das mutações na distintividade, falar disso que o Ricardo colocou, a generificação ou degeneração, generalização, vulgarização e a significação secundária ou secondary meaning. E eu começo falando, né, que a gente sabe que as marcas elas têm uma função jurídica, uma função econômica, uma função social, tem a proteção do consumidor, mas as marcas elas têm inegavelmente um dos aspectos mais importantes das marcas é o aspecto semiológico, né? Eu trouxe esse jurado de um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, em que ele fala que a proteção das marcas é o reconhecimento pelo direito da função psicológica dos símbolos, né? Nós nos apropriamos dos símbolos e, através daqueles símbolos, nós nos fidelizamos, né? Nós escolhemos as marcas, ou nós nos fidelizamos a elas, ou até mesmo a gente, por aversão, né, por não ter gostado de um produto, a gente passa a não querer mais aquela marca. E acontece no mundo das marcas, né, por mais que as marcas possam vir a ser conhecidas e ser super famosas, que até pudessem ser consideradas marcas de alto renome, a gente tem, na verdade, um monte de exemplos de marcas que foram super famosas, mas que por superação tecnológica, por má administração, por conveniência empresarial, por problemas na economia, né, que eram muito famosas no passado, né, são inesquecíveis, e que até hoje a gente, né, pelo menos os mais antigos, lembram da existência dessas marcas, os mais novos talvez não, mas até hoje as pessoas, né, falam, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa, né? Hoje, há pouco tempo eu vi alguém falando isso numa roda de jovens, os jovens ficaram sem saber o que era. Mas são coisas que estão, né, que ficam no imaginário, perduram no imaginário das pessoas durante décadas. Mas hoje isso não tem mais nenhum valor, né? Nenhuma dessas marcas está no mercado. Talvez, eu acho que Grapete a Grapete voltou, mas as outras marcas não têm nenhum valor comercial nos dias de hoje. E aí eu passo, então, para falar, né, da questão da generificação, né? Assim, a principal característica de uma marca, né? Claro que tem que ter os outros requisitos, mas a principal requisito é a questão da distintividade. Né? Um signo, para se tornar marca, ele tem que ser um signo distintivo. E o que acontece quando uma marca, quando tem um excesso, né, já a generificação ocorre, quando há um excesso dessa distintividade. É como se a marca ela saísse daquele produto que ela designa e ela passasse a corresponder ao próprio produto, né? Seria um transbordamento dessa distintividade. Ela passa a se confundir com o próprio produto. Fala-se até em patologia da fama. Né? É uma fama, mas uma fama num nível que acaba não sendo positivo para a pessoa. Nós temos vários exemplos aqui no Brasil. Não está aí. Ups, foi demais. Esse exemplo de várias marcas, né, que não estou dizendo que essas marcas não valem nada, tá, gente? Muito pelo contrário, todos esses registros ainda estão em vigor. Mas a gente sabe que para todos esses
esses produtos viraram, né, praticamente o produto. Cotonete, né, as pessoas se referem a cotonete como sinônimo de haste flexível, com algodão, né, a mesma coisa. Se você fala durex, todo mundo entende o que é. Pirex. E até, né, a Xerox, né, o Xerox eu botei até ali um anúnciozinho, né, Xerox preto ou colorido, também fazemos impressão. Isso a gente vê em todo lugar, né, as pessoas colocando esses avisos. Ninguém coloca fotocópias pretas ou coloridas, todo mundo coloca Xerox preto ou colorido. O problema maior é quando, por exemplo, essas marcas todas aqui, eu conferi, todas elas já constam do dicionário. Elas viraram marcas dicionarizadas. No dicionário é colocada uma observação expressa. São marcas que viraram o seu gênero. Por isso se diz que é a generificação. A marca ela passa a designar o gênero daquele produto. De forma que é muito difícil. Se seria ótimo que todo mundo conhecesse aquilo como durex, a partir daí, se outras pessoas passarem a usar o durex, é muito difícil que o titular consiga restabelecer a ordem e fazer com que as pessoas deixem de se referir ao produto como durex. É muito complexo. E se não fizer, é isso que na prática acontece. Eu trouxe aqui o único caso que eu achei do STJ, e que é o caso do Insulfilme. O Insulfilme, ele entrou contra um concorrente que estava usando o Insulfilme para usar o seu produto, para anunciar o seu próprio produto, e acabou ganhando. Foi até o STJ e acabou ganhando. Mas se você procurar hoje na internet por Insulfilme, você vai ver dezenas, centenas de pessoas, empresas, oferecendo Insulfilme. Então, às vezes, acho que acaba sendo uma luta que não vale mais a pena. Né? Eu não sei até que ponto que a empresa pode ir, se ela não conseguir de início fazer essa distinção entre o seu produto e a sua marca. Isso depois esse processo de vulgarização fica impossível de ser controlado, digamos assim. E o outro lado da moeda, né? No secondary meaning, a gente tem um signo que originariamente ele não tinha distintividade e ele passa a ter essa distintividade, ou um signo que tinha uma distinguibilidade fraca, que ele ganha robustez com o passar do tempo, com o reconhecimento do público, e aí ele passa a ter robustez e aumenta o seu espectro de proteção. Porque a marca, quanto mais fraca a marca, né, menos ela pode se defender de marcas parecidas. Né? Isso é um princípio básico. Quanto mais distintiva, né, mais forte ela é. E aqui eu queria chamar a atenção, né, em relação ao secondary meaning, porque hoje em dia a gente tem cada vez mais alegações na justiça sobre essa questão da significação secundária, mas as pessoas, né, na maioria das vezes, na maior parte dos casos, as pessoas alegam o secondary meaning, mas elas não trazem nenhum meio de prova. Tá? Então, eu trouxe esse acórdão que fala que é ônus do titular da marca fazer essa prova. Não pode, o reconhecimento do secondary meaning, ele não pode ser feito na base do achismo, não pode ser por impressão pessoal do juiz, nem de um perito, e tem que haver, sim, uma aferição, uma produção de provas junto ao público consumidor, para que se comprove que aquela significação
foi apropriada pelos consumidores como pertencente àquela marca. Né? Nós temos casos famosos, como, por exemplo, o caso do polvilho antisséptico granado. É um caso antigo, mas foi permitido o registro da marca. Mas tem outros casos também, que são boutique dos relógios, que não foi deferida a questão do secondary, não foi reconhecido. Aqui o acórdão também fala, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado. Então, isso tem que vir, né, com a inicial ou ser feito durante o processo. Esse caso é do Arno Turbo Silence. A Arno queria que o Turbo Silence fosse reconhecido como sendo de secondary meaning. Isso também não foi provado de maneira alguma, muito pelo contrário. Foi reconhecido, até uma cópia do doutor Abel, que estava na mesa anterior, que essa expressão Turbo Silence, ela só foi registrável por causa do Arno, porque para ventiladores é uma coisa absolutamente descritiva. E esse caso do STJ é muito interessante, porque ela reconhece, né, um caso da ministra Nancy Andrigues, 2019, ela reconhece, né, o secondary meaning em relação à marca nominativa American Air, que é a dos... que American Air... Desculpa, que está passando demais. Desculpa. Que faz um transporte diferente de passageiros, né? Não tem risco de confusão, e por isso ela fala que pode haver secondary meaning, mas que o secondary meaning, quando se tratam de marcas evocativas ou sugestivas, ela tem ainda assim que conviver com outros que já estejam no mercado. Um caso diferente, né, talvez se essas marcas surgissem depois de que ela já tivesse o nome reconhecido, né, a secondary meaning reconhecido. Tá aqui, ela fala que a exclusividade de uso, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da distintividade. E aí o outro acórdão, que é do ministro Luiz Felipe Salomão, fala sobre os diversos graus de distintividade, marcas de fantasia, arbitrárias, marcas evocativas. E aí ele coloca, né, que o STJ tem precedentes de que quando é uma marca evocativa, o grau de distintividade é mitigado, o seu titular tem que suportar os ônus da convivência. E aí o que ele fez, né? Porque o que acontece? Quando a Gradiente fez o seu iPhone, na verdade ela fez um iPhone, ela fez toda uma linha de produtos. Foi na época do advento da internet, então ele fez iPhone, iTV, iRádio, várias coisinhas. Por isso que ele tinha esse Gradiente iPhone. Então eles colocaram que o Gradiente iPhone tem dois elementos, um elemento principal, que é o gradiente,
e 2 secundários, o G e o iPhone. E coloca que o iPhone é um termo evocativo e que, por isso, ele vai ter que conviver com os bônus e os ônus. Ele vai continuar com a marca, mas ele vai ter que suportar a coexistência com outras eventuais marcas. Mas aí o STJ fala que, depois do gradiente iPhone, a Apple conseguiu, com extrema habilidade, incrementar o grau de distintividade da expressão iPhone, ou seja, conseguiu um secondary meaning, e que, a partir de então, outras empresas não poderiam utilizar o iPhone por si sós. Essa decisão é muito interessante e eu acho que traz contornos muito bons para a aplicação da teoria, né, do secondary meaning no Brasil. E eu não sei quanto tempo eu tenho, 5 minutos? Bom, Ricardo, qualquer coisa você me fala, por favor. Do outro lado, né, a gente, nas tratativas anteriores para a montagem do painel, o Henrique me colocou, me falou dos casos que ele ia falar, e aí eu me lembrei de um caso que eu julguei há pouco tempo, e de uma pesquisa que eu tinha visto sobre marcas, aquelas marcas que a gente popularmente são chamadas de marcas imorais, que são aquelas marcas que elas não registráveis como marcas, siglas não registráveis como marcas, com base no 124.3 da LPI. Eu queria só trazer, né, uma definição de moral e bons costumes, que são coisas, às vezes pessoais, às vezes locais, às vezes no tempo, né? Os próprios examinadores têm formações políticas, religiosas, familiares completamente diferentes. Então, a gente não tem assim, um padrão técnico independente a ser aplicado, e especialmente, né, a questão da evolução social. Né? A sociedade está em constante evolução, às vezes a gente parece que a gente está em involução também, mas isso tudo dificulta que a gente tenha uma aplicação razoável dessas marcas imorais, né? O escritório americano, ele fala que, entre outras abordagens, você deve observar a composição do público-alvo da marca, que seria mais afetado de maneira direta por aquela marca considerada imoral. Tem um artigo de 2 examinadores do NPI, que é muito, muito interessante sobre essas marcas imorais, e eu, inclusive, quero dar crédito porque eu tirei vários exemplos de lá. E, falando sobre isso, exatamente sobre a composição do público-alvo, será se só isso basta, né, a composição do público-alvo? Porque se a gente olhar, por exemplo, essa marca é uma marca nos Estados Unidos, tá? MILF. Moms intend on look fabulous. Mães querendo parecer fabulosas. Para cosméticos. Qualquer pessoa razoavelmente informada sabe que MILF tem um significado muito diferente na língua inglesa, né? Que é o mães com mother would like to fuck, né? Com perdão do palavrão. Só que essa marca foi aceita perante o escritório americano, porque eles dizem que o acrônico estava associado a uma conotação distinta da conotação vulgar que se conhece. Ora, mas será se exatamente as mães que vão comprar os cosméticos, se elas sabem dessa conotação vulgar ou chula que existe, né? Ou elas vão estar usando os produtos sendo enganadas?
ou usar os produtos, uma pessoa vai vê-las usando e vai achar que elas estão com outras intenções que não a de simplesmente usar um cosmético. Né? Já nesse caso, a marca de preservativos, também nos Estados Unidos, foi acolhida a tese do requerente de que não havia intenção de ofender nenhum sentimento de patriotismo, mas sim de buscar uma redefinição, enfim, por meio da luta contra as DSTs, e a marca foi deferida nos Estados Unidos. Essa é uma marca de serviços de bar e restaurantes. Desculpa, a gente está aqui cosméticos, mas não é serviços de bar e restaurantes. O que eu acho fantástico, né? Essa é a desculpa da pessoa, né? Porque o requerente alegou que, na verdade, o Dick Heads não era nada senão um apelido, né, para Richard Heads. Mas ele não convenceu os examinadores, que disseram que tinha um desenho muito parecido, com uma vulgaridade anatômica, e esse pedido foi indeferido. Em questão de substância... você me perguntou, estava com um probleminha aqui no som, 5 minutinhos, tá bom? Tá, estou quase terminando. Substâncias ilícitas, normalmente, aqui já no caso brasileiro, tá, gente? O INPI normalmente costuma indeferir esses pedidos, independente dos produtos ou dos serviços a serem assinalados, com exceção para essa marca de Planet Hemp, que é uma banda brasileira. O INPI acabou concedendo a marca em sede de recurso por se tratar de meio artístico, de liberdade de expressão e tal. E aí chegamos ao caso que eu tive há pouco tempo. As marcas, tem essa folhinha aí, mas é ilustrativa, porque as marcas eram nominativas, pedidos para Brazilian Marihuana e Brazilian Cannabis, que todos sabem que se refere à maconha. E elas foram indeferidas com base no 124.3. E a pessoa entrou na justiça e eu afastei esse argumento do 124.3, até porque hoje a maconha é admitido já o seu uso para fins medicinais, é admitida a importação em vários casos. O Supremo também já fez a descriminalização de pequeno porte, enfim. Eu entendi que o momento atual não cabe mais essa alegação de indeferimento, né, sobre esse inciso de moral e bons costumes. Mas eu mantive o indeferimento porque era totalmente descritiva, então ela caiu no 124.6. E o mais interessante é que o INPI tinha indeferido uma série de outras marcas da própria titular para cannabis, para outras coisas, sob o artigo 124.6, e não sob o 24.3. Tanto para a própria titular como para outros titulares, foram indeferidos vários com base no 124.6. Mas nesse caso específico foram duas indeferidas pelo 124.3. E aqui, caminhando só para o final, também tem, né, quando dá sugestão de atividades criminosas, normalmente as marcas todas foram indeferidas, marcas ideológicas também, o indeferimento é sempre feito pelo INPI. Aí a questão de nudez, né, existe um padrão de indeferimento desses pedidos que envolvam menção às nádegas, né, ou à genitália, ainda que sem elementos figurativos. Eu tive que pesquisar para que eram essas marcas maravilhosas. A maioria delas é para roupas. Gente, saiu, não. E para finalizar, agora não vai. Bom, para finalizar é essa daqui. Marcas obscenas ou pejorativas. Nisso. So to conclude, these two which are obscene, this is a divergent pattern. As you can see, these two designs, they were deferred
accepted in spite of this graphic and the visual appearance. And the other two, the other three on the bottom, although there was no explicit figure indicating obscenity, they were denied. So essas marcas, né, esse padrão de I could see this pattern of trademarks being accepted or refuted on such cases, and I thought, how, né, porque a figura da mulher praticamente nua não tem problema, né? Mas as outras que nem tem nem tem uma figura, que não tem nada, elas, só por constar um nome, elas são deferidas. E a gente tem, né, cervejas famosas com nomes devassa, né, que estão no mercado, e isso ninguém acha que tem nada demais. Então é isso. Desculpa se eu passei do tempo, Ricardo. Obrigada a todos. Estou aí para perguntas. Obrigado a você, Márcia. Como eu falei no início, esse nosso tema daria um congresso, um seminário, ou um dia, né? Você conseguiu resumir em meia hora uma espetacular apresentação, né? E vários comentários devem ter, eu fiz aqui naquela generificação que você falou, né? Aí eu entro na brincadeira, foi meu primo que disse que também vitrola, macacão e jipe, né? Que são das antigas, né? Que seriam como os cotonetes da vida, né? Mas a gente diz que não é do nosso tempo, né? Foi meu primo que contou, né? E aquela parte dos tradicionais exemplos, como você bem colocou, American Airlines, né? Uma outra companhia americana, para não ficar aqui citando nomes também, uma outra companhia americana é uma American Airlines, né? Então, e você bem colocou que ela não vai impedir, aqui como o nosso exemplo brasileiro, o Banco X é um banco do Brasil, e Banco do Brasil também é uma marca, né? Então, são os exemplos clássicos e são bons eles, porque eles ficam bem na imagem das pessoas e na cabeça. Excelente a sua apresentação, mais uma vez agradeço. Com certeza, eu sabia que ia ser boa, mas foi muito boa, superou tudo, foi espetacular. Tenho certeza que todos estão comentando isso. Obrigado. Pedro, passo a palavra para você, pedindo aí os seus 20, 25 minutos, eu sei que é difícil, né? Mas vamos lá. Direito de precedência, que também é outro assunto palpitante, com várias correntes. Vamos lá. Tá. Vamos lá, vou tentar Pedro. me ater ao tempo. Foi até, assim, tentador manifestar sobre os temas que a doutora Márcia trouxe. Vou até pedir para a organização, vou fazer uma introdução, queria falar rapidamente. Não, primeiro, assim, cumprimentando a todos, né, doutor Ricardo. Você pode falar um pouquinho mais alto só, Pedro? Tá, deixa eu vou me aproximar aqui. Estão ouvindo bem? Ah, tá. Vamos lá. Obrigado. Então, cumprimentando a todos, e assim, em especial ao nosso diretor de marcas, André Balussier, que não pôde comparecer hoje, mas está acompanhando, se não está acompanhando, vai ver depois, e me deu oportunidade, de atribuição de vir aqui falar pela diretoria. E uma saudação aí também para todos os colegas do NPI que estiverem assistindo e todos os demais. Eu vou me ater ao script inicial, muito tentador falar dos temas que a doutora Márcia trouxe, mas eu queria primeiro fazer uma introdução e pegando um gancho até com a plenária, né, mais cedo, que eu achei muito interessante, né, sobre a padronização das decisões. Vou fazer essa introdução, depois a gente passa para a parte técnica específica do direito de precedência, mas eu queria fazer primeiro essa contextualização, que eu acho importante, sobre a importância que hoje a diretoria de marcas dá ao acompanhamento das decisões judiciais e jurisprudência formada, né? E eu faria até uma analogia que é interessante, né? O movimento de especialização dos tribunais brasileiros em determinados juízos
se especializando na matéria de propriedade industrial, eu diria que tem um movimento análogo na diretoria de marcas em relação à alocação de servidores especializados em acompanhar as ações judiciais, né? Desde 2017, né, foi criada uma coordenação, a COGIR, né, a Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instituição Processual e Relacionamento com o Usuário, hoje coordenada assim, com excelência pela servidora Priscila Balussier, coordenação da qual eu fiz parte durante 2 anos também, que, dentre outras atribuições, tem uma tarefa especial, né? Servidores que são treinados, especializados e qualificados para acompanhar as ações junto à Procuradoria, que evidentemente tem a capacidade de representação processual do INPI nas ações de nulidade de registro ou de nulidade de atos administrativos que correm na Justiça Federal, né? Mas sempre que instada, a Procuradoria insta a diretoria de marcas para se manifestar, para fazer o cumprimento de decisões, e temos um grupo de servidores altamente qualificados que tem essa atribuição básica, né? Assim, que não examinam marca e eles, assim, é a atribuição básica do dia a dia, elaborar as instruções técnicas nas ações judiciais e fazer os cumprimentos. Isso é muito interessante porque permite um acompanhamento assim especial das ações, né? E uma visão da diretoria de que assim da importância do judiciário, das decisões, em especial do Tribunal Regional do Tribunal Federal da Segunda Região, em relação a marcas, né? E na diretoria a gente tem também desenhos industriais e indicações geográficas, e que a gente enxerga, ou a diretoria enxerga, como uma via de mão dupla, assim, uma fonte importantíssima, né, para o aprimoramento dos entendimentos técnicos, né, da diretoria de marcas, e também uma oportunidade até para a diretoria manifestar e apresentar aos juízes a percepção, o entendimento sobre determinadas questões, para a contribuição também sempre, né, e aí, assim, dar relevância a isso, a intenção é sempre tentar contribuir para a melhor solução judicial, para a melhor prestação jurisdicional possível do caso concreto, né? Assim, por vezes até sabido que a diretoria não hesita em se posicionar até favoravelmente, a tese autoral, se for o caso, a procedência das ações. Então, queria fazer essa introdução dizendo que para a diretoria a jurisprudência e o acompanhamento das ações e decisões judiciais é importantíssimo para o desenvolvimento né, e da construção dos entendimentos técnicos. Dito isso, agora vou passar aqui ao direito de precedência, que, quer dizer, é uma questão, acho que inegavelmente, assim, pode ser considerada controvertida, no sentido de que já houve ao longo do tempo posicionamentos diversos sobre isso, tanto no NPI quanto no judiciário, né? Foi mencionado até pelo desembargador Abel Gomes como uma das questões que ele considera em relação à padronização da jurisprudência. Acho que tem uma relevância muito grande também, porque acho que tem um impacto, vamos dizer assim, a interpretação que se aplica à incidência desse dispositivo, que depois a gente vai apresentar aqui, tem uma implicação direta até no próprio sistema, na lógica do nosso sistema de proteção marcária, não é? Porque é prioritariamente ou primordialmente atributivo, mas quanto mais se interpreta ou se dá espaço ao uso anterior da marca como critério decisivo para a atribuição da propriedade, mais se aproxima de um regime misto e até fazendo referência aos regimes em que o registro é declaratório em outros países, quer dizer, em que o registro é uma declaração, um reconhecimento de uma realidade de fato, que não é o caso do Brasil, mas o Brasil tem, acho que pode ser considerado um sistema misto. Então, vou começar aqui. Vamos lá. Voltando. Então, a contextualização, né? Direito de precedência, que é o direito do usuário anterior. Né? A gente tem no Brasil hoje, como regra geral, né, no sistema de proteção de marcas, o princípio da atributividade e da anterioridade, que decorre da atributividade, que é basicamente, via de regra, ou em princípio,
o direito de proteção, o direito de exclusividade de uso nasce do registro e, via de regra, quem pede primeiro, quem vai primeiro ao NPI, e esse é o princípio da anterioridade, tem o direito, tem a prevalência do direito sobre o registro. Né? Então, eu diria que esses são duas das premissas basilares do nosso sistema de proteção. Seguindo, agora, o nosso sistema não é absoluto, né? Como eu havia comentado, existem exceções, né, ao nosso regime preponderantemente atributivo, né, e o que se chama de sistema de contrapesos. Então, a primeira consideração é que, quer dizer, é possível até a proteção da marca não registrada, né, por meio da repressão à concorrência desleal, né, o artigo 126, que é a marca notoriamente conhecida. Então, assim, não há vedação absoluta da proteção à marca não registrada, mas é evidente que o registro é fundamental para se ter uma amplitude maior desse espectro de proteção. Dentro do regime atributivo, né, a gente tem também a exceção, que é o direito de precedência. Então, concessão particular ao usuário anterior, o direito de precedência ao registro. Vou passar aqui. É exatamente o parágrafo único do artigo 129. Aliás, vou até voltar. Tá? Vou voltar rapidamente aqui. Relendo o caput, né, do 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido. Esse é o modo de aquisição da propriedade sobre a marca. O parágrafo único traz uma exceção a essa disposição, né? Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade do depósito, usava no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. O que é que significa isso? Né? Então, assim, primeiro tem uma constatação, é uma aplicação sempre em sede de impugnação em relação ao depósito de terceiro, quer dizer, alguém foi ao NPI, pediu o registro de uma determinada marca, tem uma outra pessoa, um outro agente econômico que já usava anteriormente essa marca. Como é que isso vai ser aplicado? Né? Seguindo, os requisitos estão claros, né, na lei. Né? Ele fala em uso de boa-fé, né? Quer dizer, o usuário de boa-fé. Então, a gente tem um parâmetro muito bem definido para isso, eu acredito, tanto em sede administrativa quanto jurisdicional, no sentido de que é considerado o usuário de boa-fé aquele que não havia tentado registrar a marca antes, né, do depositante que está sendo impugnado. Como se fosse uma regra assim, o princípio da anterioridade é mutuamente excludente em relação ao princípio do usuário, de precedência, do usuário de boa-fé. Né? É como se fosse tentado de maneiras diferentes a mesma coisa. Ele é feito, né, a ideia de que a finalidade do dispositivo é oportunizar, justamente, considerando assim, a grandeza do país, né, a multiplicidade de agentes, oportunizar aquele que já usava a marca, mas não havia depositado perante o NPI, que tente fazer valer o seu direito. Então, se o usuário fez o depósito anteriormente, né, e, por exemplo, obteve o registro e expirou, por exemplo, deixou de pagar a concessão ou fazer a prorrogação, ele, em princípio, fica descartada a aplicação do direito de precedência para ele. Seguindo, o uso anterior da marca há pelo menos 6 meses do depósito feito por terceiro, né, e no Brasil, e, por fim, a regra da colidência, quer dizer, não é exatamente só a mesma marca, é qualquer marca que se considere similar, né, idêntico ou semelhante, para um serviço idêntico, semelhante ou afim. Então, naquela regra de colidência. Então, aqui a gente, quer dizer, o direito de precedência pode ser alegado em relação à marca X por um usuário anterior de uma marca XY, mas que tem alguma similaridade. Vou seguir aqui.
eu acho que a grande questão, acho que não paira sobre os requisitos, mas sim como a aplicação acontece, né? Porque quando você lê a redação, né, pelo menos eu tenho essa impressão assim, que ela não é totalmente clara, né? Toda pessoa que de boa fé usava no país terá de direito de precedência ao registro. O que é? Assim, direito de precedência a qual registro? A gente está falando aqui da prioridade absoluta ao registro em qualquer momento, a gente está falando do direito de anteceder ao registro alheio de quem já depositou. Então, eu acho que tem uma questão aqui de literalidade da lei que deu margem a interpretações diversas, e eu acho que esse é o ponto central da questão. Assim, é certo que existe uma espécie de ponto de referência inicial, que é o fato de algum terceiro, ter depositado uma marca, já existe um depósito, né, que o usuário anterior não fez. Agora, até quando? Até qual o termo final? Até quando ele pode alegar o direito de precedência, né? É certo que ele pode impugnar o depósito da marca de um terceiro, né, e aí por meio do instrumento de oposição, antes da concessão dessa marca. Agora, a pergunta é, ele pode fazer uma impugnação do registro já concedido? É certo que já foi depositado, mas ele pode fazer isso como uma causa de nulidade? Então, quer dizer, serve para, quer dizer, então você tem basicamente duas vertentes, deixa eu passar aqui, né? A primeira vertente é que a arguição do direito de precedência pelo pré-utente, né, pelo usuário de boa-fé, ela deve ocorrer, obviamente, após o depósito, mas antes da concessão do registro a terceiro, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de também um depositante de boa-fé, vamos dizer assim, né? Alguém que foi diligente, pode ser que já esteja usando ou não a marca, mas isso seria em sede de privilégio ao depositante de boa-fé. E aí, nesse caso, o direito de preceder ao registro alheio, né, seria o direito de anteceder a concessão do registro alheio. E a única maneira de fazer isso é por meio de oposição administrativa, né, uma limitação material ao exercício do usuário anterior. Quer dizer, uma vez concedido o registro, não mais subsiste a possibilidade de se exercer o direito. Essa é a posição atual do INPI. Continuando aqui, então, assim, a consequência disso não seria desconstituição ou a declaração de nulidade de um registro, mas sim a inversão de ordem do exame, porque você tem duas premissas. Alguém depositou antes e o pré-utente fez o depósito depois, entrou com uma oposição. Então, ao invés de se examinar aquele que e aplicar o princípio da anterioridade, fazer o exame do terceiro que depositou antes, você inverte a ordem, faz o exame primeiro do pré-utente, daquele que tem o direito de precedência desde que comprove o uso anterior nos requisitos da lei. Então, essa é uma interpretação restritiva, né, dentro da a lógica, a orientação prevalente hoje no INPI. Então, uma arguição em sede de procedimento de nulidade, assim, se a primeira vez que isso é arguído junto ao INPI, em sede de procedimento de nulidade, sem uma apresentação prévia de oposição, hoje essa alegação não é conhecida, né? Dentro da lógica de que a gente está falando da exceção à regra da atributividade e principalmente da anterioridade, né? E considerando a segurança jurídica como fundamento de toda essa lógica, né? De preservação, vamos dizer, do direito do depositante de boa-fé. E é a última posição da Procuradoria Federal especializada junto ao INPI. Essa foi a posição também do TRF, do Tribunal Regional da Segunda Região, durante muito tempo, né, até uma decisão de 2017, por exemplo, nesse sentido. Quer dizer, durante muito tempo, houve uma convergência entre o entendimento do INPI e o entendimento do Judiciário. Acontece que,
No final de 2016, o STJ, a terceira turma, em decisão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, mudou de posição, mudou de orientação e passou a entender que é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro com fundamento em direito de precedência, sem que houvesse qualquer tipo de impugnação via oposição. Esse entendimento foi corroborado por uma decisão seguinte, 2017, né, e com dois pilares básicos, né? Eu acho que partindo da premissa, primeiro, de que a lei, quando dispõe o direito de precedência, não diz expressamente até qual momento ele deve ser suscitado. E, diante do silêncio da lei, né, o princípio da reserva de lei, não pode se inovar ou limitar o direito do cidadão na medida em que a lei é silente em relação a isso. Se a lei não diz expressamente que apenas antes da concessão do registro alheio se pode suscitar o direito de precedência, logo não cabe ao judiciário nem ao NPI fazer essa limitação. E, além disso, o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, né? Quer dizer, se é possível que seja apreciado e alegado em sede judicial, ainda que não tenha sido trazido em sede administrativa. Então, essa decisão é de 2017, e assim, a percepção é que a questão ainda, né, assim, não, precisa ser amadurecida, talvez haja espaço para maiores discussões, né? O NPI nunca está fechado, né, para o aprimoramento do seu entendimento, né? E acho que seria o caso de se refletir até, e aí eu falo só para fins de reflexão. Seria viável se pensar em uma posição intermediária, quer dizer, buscando o equilíbrio entre a proteção do depositante de boa-fé, quer dizer, aquele que faz jus ao direito à regra da anterioridade, sem desconsiderar o direito do pré-utente de boa-fé. E aí eu achei muito interessante, para finalizar aqui, no congresso do ano passado, da BPI, o doutor Marcelo Leonardo Tavares, né, o juiz federal da 31ª Vara, mencionou, até abordou esse tema na apresentação dele no Congresso, e mencionou, de repente, um entendimento intermediário, que seria, assim, da possibilidade de que a impugnação a posteriori, quer dizer, seja via procedimento de nulidade, seja via ação, possa ocorrer, né, mas condicional do depósito da marca pelo impugnante antes da concessão do registro que ele está atacando. Quer dizer, pode ser, assim, fica só para reflexão, pode ser uma solução intermediária a ser considerada. Então, finalizando aqui, deixando claro que a posição do INPI hoje, né, é pela viabilidade da arguição em sede de oposição, antes da concessão do registro terceiro, mas é uma questão mas assim, estamos sempre atentos ao judiciário, acompanhando, e sem jamais descartar, né, um aprimoramento dos nossos entendimentos. Bom, acho que eu encerro aqui, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, e depois, se a gente tiver a oportunidade até de falar de algumas questões que a doutora Márcia trouxe, estamos à disposição, tá bom? Estou de olho aqui também no meu celular, pelas perguntas que a gente deixa para o final. Muito boa a sua apresentação, já estou até recebendo elogios aqui. Realmente existem, a meu ver, 3 posições, né? Em sede de oposição, depois da concessão, e aquela intermediária, que, mesmo decorrido o prazo de oposição, até o deferimento do pedido, ou seja, enquanto o processo está em análise. Então, é realmente um excelente tema para a gente debater sempre, né? Principalmente com 3 correntes bem distintas. Obrigado, Pedro. Tinha certeza que você faria uma excelente palestra, pelo que a gente já tinha conversado previamente. E digo a você, já estou recebendo elogios aqui, assim como da doutora Márcia também. Passo a palavra, então, agora para o Henrique Dias, que vai nos colocar alguns casos relevantes no México, que, como eu falei no início, e eu comento depois que ele acabar, porque eu já tive acesso à palestra dele,
São 3 casos muito interessantes, com 3 aplicações distintas em relação à nossa lei brasileira. Henrique, por favor, palavra com você. Thank you very much, Ricardo. First of all, I want to thank... Muito obrigado, Ricardo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a BPI pelo convite em meu nome, mas também pelo nosso presidente. Sempre é um prazer colaborar com a BPI. Então, é um privilégio estar aqui hoje e compartilhar esse com Pedro Márcia, com tantos pontos de vista diferentes. Em primeiro lugar, temos o ponto de vista administrativo do Pedro e depois o ponto judicial por parte de Márcia. Então, é um grande prazer estar aqui compartilhando tudo isso. Gostaria de agradecer a Márcia, porque eu conhecia a abreviação MILF. Então, esse painel também foi muito instrutivo em termos de cultura geral. Eu vou apresentar aqui alguns casos. Temos aqui um caso mais geral, onde o registro foi concedido. A Hyundai fez o pedido de marca, de registro de marca do Tucson, que é um carro muito conhecido no mundo todo. E o Instituto de Marcas e Patentes lá no final das contas, a Tucson teve o seu registro anulado porque era uma marca de bar também. A parte interessante dessa situação é que o Instituto de Marcas e Patentes do México, eles concederam o registro, então a ação administrativa de nulidade foi concluída e, no final, o que aconteceu foi que a patente mexicana, apesar de terem passado pelo procedimento, então o réu fez um recurso dizendo que o procedimento administrativo não tinha sido seguido da maneira correta. Então, o que aconteceu é que, no final, a Tucson já tinha sido registrada como marca. Então, a única forma de anular uma marca é dar início a uma ação de nulidade. E o que eles fizeram? Eles pediram ao Instituto para que anulasse o registro sem um procedimento, na ausência de um procedimento. Então, essa é uma situação muito rara. Eu já discuti essa situação com a Márcia e com o Pedro. No Brasil seria a mesma coisa. No México é um caso muito raro de um cancelamento, de uma nulidade na ausência de um procedimento. O segundo caso tem a ver com a marca Pinch Gringo. É muito parecido com alguns casos que a Márcia apresentou, porque é parecido com a questão lá da maconha brasileira. E outros casos que ela mencionou. Pinch é um termo em espanhol considerada como gíria. Pode ser uma gíria, pode ser vulgar, ou até um palavrão, mas no final das contas não é um palavrão em si. Então, é utilizado como gíria de maneira negativa, mas no final das contas não é um palavrão. Então, houve um pedido de registro e o Instituto de Patentes e Marcas do México recusou o pedido porque atacava a boa moral, os bons costumes. Então, o depositante, impetrou um recurso que, no final, acabou sendo confirmado.
Então, última instância foi o Tribunal de Justiça, eles pediram um recurso e o tribunal reverteu a decisão. Interessante, quando ouvi o Pedro, a interpretação da Márcia, no final, é muito comum que nos nossos países, nos países da América Latina, muitas marcas são rejeitadas porque atacam a ética, moral, os bons costumes, ou tem um sentido negativo. Mas, muitas vezes, essas decisões são revertidas e, no final, acabou se decidindo no México para acolher a marca, pelas razões que eu acabei de explicar, porque a palavra Pint, em si, quando não associada a outra palavra, nesse caso a palavra gringo, é uma forma de os mexicanos se referirem a um americano, uma pessoa nascida nos Estados Unidos. O gringo em si não significa nada. Não necessariamente tem um significado negativo e não é uma agressão ao cidadão. E o último caso, próximo slide, por favor, que eu gostaria de mencionar, próximo slide, por gentileza, é um caso muito interessante, porque tem aí um background que aconteceu já há 10 anos no México e tem a ver com reparação de danos, com indenização. Ou seja, uma das situações mais difíceis no México, porque você tem um titular, você tem uma marca, você tem uma violação, mas no final nada acontece. É muito difícil você receber indenização no nosso sistema. E eu vou explicar por que essa situação persiste e está ainda piorando no México. O que acontece aqui é que uma empresa muito conhecida no México começou a vender um produto sem o registro para um produto Von Dutch, muito famoso, há cerca de 15 anos, 10 anos, e depois ficou meio diluído, e aí diminuiu em termos de distintividade. Continuou em poucos setores. Mas o que aconteceu nesse caso foi que havia um indivíduo que tinha um registro para Dutch num estado lá no norte do México, viu essa situação e decidiu registrar vários registros de Dutch e começou a impetrar recursos contra essa empresa. O que aconteceu foi que a maior parte das violações foram confirmadas e o Instituto de Marcas e Patentes, então, impôs uma punição. Mas essa não é a parte interessante. O que é interessante é que essa pessoa decidiu ir a um tribunal civil e pedir indenização. No México, atualmente, a legislação atual, a gente não tem indenização punitiva. O que a gente tem é quando você não pode provar os danos. Se você conseguir provar, você consegue 40% pelo menos do produto da venda. Isso está na lei. Porém, os tribunais nunca conseguiram confirmar isso. Então, a situação é muito simples. Depois de vários passos, então, essa ação foi impetrada no tribunal, e ela foi rejeitada, houve um recurso, foi rejeitado, e em terceira instância foi rejeitado, e aí chegou até a Corte Suprema no México. E, no final, o que aconteceu, basicamente, foi que o tribunal decidiu que a violação... o pagamento da indenização não seria uma consequência direta de a violação de marca. Então, como somos preciso... No México, você precisa provar que houve dano. E, por causa
do uso da marca Von Dutch, o titular teve lucros cessantes. Então, como eles não conseguiram provar o lucro cessante, então eles negaram. Então, a Sears foi liberada de pagar a indenização. A questão é que demorou 10 anos, a maior parte dos processos, normalmente, se chega a um acordo. Então, não se chega a decisão final. Mas o que acontece no sistema mexicano é muito estranho e muito singular. A gente tem, no México, o instituto lá é o mais poderoso do mundo. Eles concedem registros, suspendem registro. Agora temos uma legislação híbrida que vai ser aprovada, que é muito única com relação à indenização. Significa que a nova legislação, para ter indenização, você vai lá diretamente no tribunal, mas agora está dizendo que a indenização será imposta pelo Instituto de Marcas e Patentes do México, na minha opinião. Não é só estranho, mas é completamente anticonstitucional. Vamos ver o que vai acontecer o ano que vem, e aí eu teria uma apresentação diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se essa aberração que não estava incluída na lei vai ser considerada anticonstitucional. Eu não acho que o Instituto de Patentes, Marcas e Patentes no México deveria ter a permissão de conceder, suspender e agora não somente impor finas, mas também determinar a indenização sem seguir a teorão de como calcular a indenização e como fazer isso tudo. Então, no final das contas, em alguns casos, o nosso sistema é parecido com o do Brasil, em outros casos não tem nada a ver com o sistema do Brasil, mas, para mim, o que é mais importante é que deveria ser protegido e, do ponto de vista privado, é que as marcas devem ser protegidas. E o titular dos direitos de marca devem ser compensados quando alguém viola o direito de marca. Como o Pedro falou, nós temos uma situação parecida com o Brasil. Somos um sistema híbrido, nós temos uma orientação para o registro, mas temos a lei é muito baseada no uso. A gente não tem exceção dos 6 meses que o Pedro mencionou, que é parecido com os direitos de prioridade. Ao invés de basear em pedidos de registro, é mais baseado em uso. Se você pode até cancelar o registro com base nos direitos que regulam o uso. Então, esses são os 3 casos que eu considerei que poderiam ser interessantes por causa do histórico e como eles impactam o nosso sistema. A gente tem uma Câmara e temos um tribunal. O nosso sistema é muito diversificado, temos as várias instâncias de justiça e é assim que a gente está conseguindo a nossa jurisprudência. E depois do dia 5 de novembro teremos um sistema melhor, mas há muitas coisas estranhas que foram incluídas nos nossos sistemas. Eu gostaria, então, depois de compartilhar com a Márcia para ver o que ela acha dessa situação toda. Então, é isso que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de retornar a palavra ao Ricardo para abrir a palavra para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, Henrique, pela apresentação. Se você quiser responder em espanhol, não há problema, tá bom? E nós entendemos. Com relação à sua apresentação, os 3 casos, eu vejo que eles são diferentes aqui para nós. No primeiro, você pode realmente entrar com uma ação de nulidade judicial sem que ela tenha sido arguida administrativamente. No segundo, a doutora Márcia também colocou bem, e alguns podem, outros não podem, depende do significado, depende do contexto. E essa terceira vai para o judiciário. O INPI não trata de dano, né? Isso vai para o judiciário. Eu estava vendo aqui algumas perguntas, mas antes de passar para a plateia,
eu queria saber se algum de vocês tem algum comentário ou pergunta sobre as apresentações de vocês. Pedro, Márcia e Henrique. Márcia. Eu tenho, na verdade, só uma curiosidade, porque eu não sei se eu entendi direito, porque eu parei aqui um minutinho. Henrique, no México, o mesmo juiz que julga a validade de uma marca, ele julga a indenização? No, it's a different judge. You know, you have Não, to... é outro juiz. Atualmente, no nosso sistema, para você pedir indenização, você precisa de uma decisão final do Instituto de Marcas e Patentes declarando a violação. Uma vez que você tenha uma decisão transitada em julgada lá, então você tem um procedimento civil para receber indenização. E aí você vai para um tribunal de primeira instância e você pode até apelar e depois vai para o Tribunal de Justiça. Nesse caso, foi atraído pela Suprema Corte, o que não é muito um caso de PI, nunca chega à Corte Suprema. E o magistrado decidiu que, apesar da violação, não havia, então, a causa para compensação por indenização. Então, a infração é processada em sede administrativa. It is correct. Correto. Okay. Queria fazer um comentário rapidamente sobre o inciso 3. A apresentação da doutora Márcia. Achei muito interessante. Eu estou até abrindo o manual de marcas aqui, até recomendando também que, assim, eu acho que é um repositório muito importante hoje para a informação tanto do usuário, e é referência também para os servidores e para a aplicação do exame, e também para o usuário, né? Inclusive, até, não vou me prolongar não, mas também existe a gestão do conhecimento na diretoria de marcas hoje é muito, né? O doutor André Balussier havia comentado na abertura, né? A diretoria de marcas, com a superação praticamente, né, total do backlog de marcas, pôde voltar muito para a qualidade. Então, no âmbito até mesmo dessa coordenação que eu havia comentado, que trata da instrução das ações judiciais, é a mesma coordenação, outros servidores tratam da gestão do conhecimento do manual de marcas. Então, existe um procedimento, assim, uma atenção, um carinho mesmo para tratar, para procedimentos bem definidos para revisão, para atualização do manual, que são muito interessantes. E aí, até trazendo o manual aqui, eu queria dar os exemplos, mencionar os exemplos, né? O manual, ele traz orientações gerais, vamos dizer assim, alguns exemplos que não devem ser levados a ferro e fogo, mas acho que são bons, assim, servem de referência para o que a doutora Márcia colocou, né, em relação ao inciso 3, moral e bons costumes. Então, um exemplo que ele coloca aqui, que seria irregistrável, alguém que pede Ku Klux Klan para qualquer produto ou serviço. A acepção do termo é tão universalmente conhecida que, assim, a tendência seria de recusar isso para distinguir qualquer tipo de produto ou serviço, ou a suástica, por exemplo. Símbolos ou expressões com uma notoriedade tão universalmente reconhecida, estes poucos, eu acho que a minoria, estes seriam objetos de denegação independentemente do produto ou serviço. Agora, ele coloca um outro exemplo, e aí de uma denegação que dependeria do produto e serviço, né? Eu estou falando isso tudo em tese, tá? Exemplos do manual, mas que vem na mesma linha de alguns exemplos que a doutora Márcia trouxe. Então, safados. Se você quiser isso para registrar brinquedo infantil, por exemplo, safados com desenho de qualquer coisa lá, brinquedos infantis provavelmente seria denegado, né? Porque, analisando relativamente ao produto ou serviço que busca assinalar, não vale. Agora, se quiser para uma sex shop, por exemplo, comércio de produtos eróticos, pode, né? Porque tem a ver até com, poderia-se dizer até quase que uma marca evocativa.
Então, eu diria que assim, existe uma minoria de termos, expressões e símbolos universalmente reconhecidos, que tem uma reputação, um reconhecimento mundial, que para nada serviria, né? Para nenhuma marca, e é sempre claro, tudo assim, tem um certo grau de subjetividade, mas a gente tem que aplicar o exame ao maior nível de evidências possível, né? Por meio de pesquisa na internet e tudo mais. A outra parte, eu diria que a maior parte, seria uma avaliação relativa ao produto ou serviço que busca assinalar. E a primeira pergunta... Oi. Não, só para dizer que eu encerrei a colocação. Tá. Obrigado. A primeira pergunta que foi encaminhada foi do doutor Alberto. Ricardo, deixa eu só falar um pouquinho o problema. Só um segundo. O problema é quando a gente está vivendo num momento em que a gente tem gente com capuz da Ku Klux Klan em frente ao Congresso, em frente ao Supremo, né? Pois é. E aí a marca vai passar a ser registrável? INPI. Não pergunta para mim, não. Ué, o INPI é você. Olha, pelo exemplo do manual, não. Acho que tem uma acepção universal muito negativa ainda. Eu estou brincando, provocando, mas, assim, só para falar que eu acho que os manuais do INPI, as diretrizes, são fundamentais para... Eu acho que todo mundo que trabalha com matéria tem que ler todos esses manuais, essas diretrizes, porque são, de maneira geral, são coisas seguras, né? São parâmetros seguros para quem está na área que dá. E eu fico feliz de saber que vocês estão trabalhando agora na incorporação, né, de decisões judiciais a esses manuais, porque isso foi uma coisa que eu sempre critiquei, né, que em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum que essas diretrizes elas sejam feitas em cima do que vem sendo reiteradamente decidido pela Justiça. Isso é uma coisa que até hoje a gente não vê aqui, né? As diretrizes não levam muito em consideração as decisões judiciais. Então, eu fico muito feliz e parabenizo você e André Balussier e toda a equipe por estar desenvolvendo esse trabalho. Eu acho que é fundamental e muito importante. Eu conversei até com o Henrique há algum tempo, né? Desde que a gente formou o painel, e, como ele falou e mencionou, entra em vigor a nova lei de propriedade industrial no México, dia 5 de novembro, já incorporando algumas questões controvertidas, até decididas pelo judiciário, dentro da lei. Quer dizer, exatamente o que você falou, ajuda e facilita, e muito, né? A primeira pergunta que eu tenho aqui, Pedro, é dirigida ao INPI, mas você, como assistente do André, é uma pergunta assim mais técnica. Sobre o direito de precedência, se duas ou mais empresas requisitarem simultaneamente o direito de precedência, a quem deverá ser atribuído o direito? Ao primeiro que peticionou ou àquele que demonstrou o uso mais antigo? Isso eu também sei fácil, porque eu já sei que você vai dizer, está no manual de marcas. Tá no manual, não, é perfeito, acho que até faltou, eu esqueci de colocar isso na apresentação, isso é muito importante, né? O NPI tem um critério bem definido para isso também. Sei que eu tive um caso, e aí recorri, como sempre, né? A gente fica lendo o manual de marcas, eu recomendo, vai lendo, que sempre acontece. E, independente do uso mais antigo, né? O que requereu primeiro vai levar. Quer dizer, desculpa, eu sem querer respondi. Exato, perfeito. E assim, só lembrando a todos também, o Manual de Marcas está disponível a todos no site do NPI, né? E assim, lá tem as resoluções, tem os normativos, tem todas as orientações quanto os normativos. Agora, é exatamente isso, Ricardo, assim, se os dois, né, tanto o impugnante quanto o impugnado, comprovam o uso anterior da marca,
o critério do INPI é a prevalência do direito àquele que depositou primeiro. Não importa se um começou a usar 5 anos atrás e o outro 2 anos atrás. Para o INPI, a prevalência é de quem depositou primeiro, desde que ambos comprovem o uso anterior. E vale até o mesmo para o direito do nome de empresa também, né? Aquele primeiro que reivindicou, né? Aquele primeiro reivindicou o direito de... Isso, o depósito, exato. Então, mas aí, assim, ele tem que comprovar, né? Tem a impugnação via oposição, depois tem a manifestação. Se na manifestação o depositante disser eu também usava antes e comprovar, a prevalência vai ser de quem dele, se ele conseguir comprovar que começou a usar em algum momento antes de 6 meses do próprio depósito. Tem uma segunda pergunta do Dr. Yuri Fancher Machado, dirigida ao Henrique. Como a questão do direito de precedência é tratado no México? Existe algum instituto desse tipo? Well, it's similar. Well, it has some changes, but at the end, É semelhante, tem algumas diferenças, porque basicamente nós temos um sistema voltado para a orientação. A gente não declara os direitos, a gente constitui os direitos por meio do registro. E o uso anterior, ou seja, se você tem um registro e há uma infração, porque alguém tinha um uso anterior, essa infração pode ser defendida mostrando o uso anterior, mas pode também haver uma contra-reivindicação pedindo o cancelamento dessa marca devido ao uso prévio. Então, é bem semelhante ao Brasil. Nós temos um sistema híbrido que nos dá a posição mais forte como sendo a do registro, porque isso é o que mais protege em termos da infração, mas pode haver esse outro sistema de proteção também. Uma outra pergunta aqui do Dr. Adalto Emereciano. Se a questão de nulidade administrativa, ainda em sede de revisão ao ato praticado pelo INPI, ante a ausência da lei, seria apropriado apreciar essa nulidade com base no direito de precedência? Conforme eu comentei, apenas se a questão já tiver sido suscitada em sede de oposição. Se não, não será conhecida. Nem naquele espaço intermediário, né, entre o prazo findo da oposição e o deferimento. Não. Em princípio, não. Naquele julgado da desembargadora da Liliane Roriz, de anos atrás, né? Então, essa posição é interessante, mas... Assim, é uma posição intermediária, pois é. Sim, exato. Mas, em princípio, não, só em oposição. Tem aqui uma outra pergunta de Aline Ferreira de Carvalho da Silva para o Henrique. Precedência versus nulidade administrativa. Ante ausência clara na lei e considerando a real precedência de direito pelo utente e ainda em se tratando de processo sob a gestão administrativa do INPI, penso ser apropriado apreciação do direito de precedência em sede de nulidade administrativa. E uma outra pergunta. Henrique, poderia falar sobre as marcas do traficante Chapo? Yeah, I can talk about the drug dealer, the narco trademarks, but only because he's in jail. Eu posso falar sobre isso, sim, porque ele está preso, senão não ia falar, não. Eu vou começar com isso. O que aconteceu é que havia uma série de marcas que eram bem conhecidas. Chapo. Chapo é um traficante muito conhecido que está agora cumprindo pena de prisão em Nova York. E eles entraram com o pedido dessa marca, Chapo, e El Chapo Guzmán. Em todos os dois casos, primeiro houve uma negação pelo escritório de patentes e marcas do México, porque as autoridades consideraram que ia contra a moral, bons costumes, ética,
self-applicable. Some of them e que não eram próprias, não eram apropriadas, mas houve um recurso e, em alguns casos, houve uma reversão porque eles achavam que El Chapo também é um nome usado para uma pessoa. Então, apesar das atividades ilegais, o acrônimo não era ilegal e não teria um impacto negativo ter peças de vestuário com esse nome. Algumas das marcas, como El Chapo Guzmán, e não só El Chapo, foram negadas porque o pedido não foi feito por ele, foi por uma outra pessoa, incluindo essa sigla, Lost, que é o último nome, e essa é a razão pela qual houve uma negação. Mas, em outros casos, houve o registro, dependendo do caso. Em alguns casos, foi considerado que haveria necessidade de rejeição porque essa proteção era ilegal ou a conotação era incorreta. O que é importante é de que nunca houve um pedido dessa marca, El Chapo, para maconha. Então, isso pode ser registrado ou não. Se ele é conhecido como um grande traficante de maconha e cocaína, sim, mas o nome não tinha nada a ver com as atividades ilegais dele, tinha a ver com outras atividades. Então, a minha opinião é que, nesse caso, tendo a ver com outras atividades, poderia ser registrada. Se tem alguma consideração sobre as decisões dos casos mexicanos. Pergunta para quem? Pergunta da Suyang Cassiano de Mello. Gostaria de ouvir a opinião da doutora Márcia, se tem alguma consideração a fazer sobre as decisões dos casos mexicanos, num paralelo com o Brasil. Eu acho que você já fez as considerações brasileiras. Se tiver alguma pergunta mais específica, mas de uma maneira geral, eu acho que é aquilo que você resumiu depois que ele falou. São 3 casos distintos, né? Tem ainda uma aqui da And Ricardo, sim. I would like to jump because I would like to ask a question. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Márcia, porque todos tinham exemplos considerando os brinquedos sexuais. Então, eu queria ver a posição da Márcia como juíza. No México, todos conhecem a máquina Hustler, que era uma publicação muito conhecida nos Estados Unidos, principalmente, que tem a ver nessa área de revistas e que era uma concorrência do Playboy. E houve uma decisão de agir nesse sentido, e houve uma decisão também para não aceitar esse registro de Hustler para brinquedos sexuais. Não foi aceito. Então, na sua perspectiva, Márcia, isso é correto? Considerando os precedentes brasileiros, como é que isso seria julgado? Se caísse na minha mão, certamente, sem fazer um pré-julgamento, mas eu acho que isso é absolutamente equivocado. Eu acho que é um moralismo extremo. Trata-se de uma indústria muito grande, que também, como as outras indústrias, tem direito a ter tanto patentes quanto ter marcas. Eu não vejo nenhum problema em se conceder direitos de propriedade industrial para essa indústria. Não vejo nada demais. Eu acho que é uma forma muito equivocada
derivadas de séculos de formação religiosa que a gente tem, em que a sexualidade não é uma parte da nossa vida, né? Não é tratada como uma parte da nossa vida. Então, eu acho absolutamente equivocado que não se dê sob a alcunha, né, de moralidade, ou, enfim, do que seja, que não se concedam marcas para sex shops, para brinquedos sexuais e coisas do tipo. Tá? Essa é a minha visão. Obrigado. Well, I love the response, and probably I apologize for my Brazilian colleagues because I may be moving. Eu vou me desculpar pela minha resposta e pedir desculpas, mas talvez talvez me mude para o Brasil. E só para dar minha opinião também, eu concordo plenamente com você. Você? Pedro, quais são os meios de provas que o NPI aceita e todos têm que estar datados? Pergunta de Marcos Júlio Zanon, do Direito de Precedência. Oi, Marcos. Bom, desculpe, mas eu vou dizer, Manual de Marcas. Manual de Marcas tem a listagem exata assim, não é exaustiva, acredito, né? É mais exemplificativa, né? A gente nunca pode exaurir os meios de prova documentais. Mas via de regra datados, quer dizer, tem que ser possível se aferir a data do documento, e tem toda uma listagem, e aí tem, vai desde notas fiscais, assim, nada fora do extraordinário, mas eu sugiro, né, eu não vou saber dar a listagem certinha de tudo que está exemplificado lá, mas eu sugiro a consulta ao manual, tá bem? Todos os meios de prova, né, admitidos por lei. Todos os meios de prova admitidos, sim, e tudo que como possa ser comprovado documentalmente e que se possa aferir a data, é importante. Como você bem colocou, não é exaustivo, é exemplificativo, né? Isso. Bom, já estamos passando a hora, eu já estou recebendo recados aqui, tinha mais algumas perguntas, mas depois eu dirijo a vocês. Então, Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, Obrigada a você, Ricardo. Colaboração. Prazer estar Pedro, aqui. muito obrigado também pela sua exposição dentro da posição do NPI, que eu sei que está caminhando para ser a sua tese, né, lá no INPI, né, lá no mestrado, né? E, Henrique, muito obrigado, thank you, muitas gracias pela sua apresentação, foi muito clara, e uma coisa importante que você falou, e que eu já falei e vou repetir, muitas das questões controvertidas de marcas que estão entupindo, vamos dizer, o judiciário, vocês colocaram para dentro da lei de vocês. E nós aqui, eu sei, isso aqui eu posso falar pelas conversas e reuniões com o doutor André, diretor de marcas, né, que tudo que ele puder verificar para melhorar o sistema de marcas, ele vai fazer. E como eu disse no início, temos aqui um monte de assuntos, direito de precedência, marcas de imposição, acordos de coexistência e convivência, secondary meaning, como a doutora Márcia bem colocou, conjunto de cores aplicados a embalagens, hologramas são protegidos? São visualmente perceptíveis. E, assim, uma gama enorme de outras questões controvertidas, e por isso que a gente esteve aqui hoje. Pena que o nosso tempo, 1h30, não deu para explorar o máximo o que a gente gostaria. Mais uma vez, eu agradeço a BPI, agradeço a vocês e agradeço a todos que estiveram conosco aqui no painel, que eu já soube que a audiência foi muito grande. Muito obrigado a vocês. Boa tarde. Tchau, obrigado. Boa tarde. Afternoon. Thank you very much. Obrigada. Nada, obrigado a vocês. Há algum tempo que falamos da velocidade das transformações do mundo. Mas, na verdade, esperávamos que essas mudanças seguissem um ritmo imposto por nós mesmos, segundo nossas próprias necessidades. Como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou. E tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma situação como esta, mas aqui estamos,
imersos nela. Mas será que conseguimos aprender alguma coisa com tudo isso? Ser capaz de aprender é a marca maior da nossa condição humana, mas tivemos que nos superar para lidar com o que chegou. E agora ficou patente o que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LD Soft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes, para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir. LD Soft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.